Fala pessoal, se você está mais uma vez aqui nesse canal, que prazer ter você nesse canal. Se você está aqui porque você quer saber um pouco mais sobre os aplicativos, como que você viu meus vídeos passados, eu falei bastante sobre o aplicativo do Uber 99. E agora o que eu vou estar fazendo para você? Eu vou ensinar você, depois que você começou a ganhar dinheiro com o Uber, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você já sabe fazer aplicações? Você já sabe trabalhar com o mercado financeiro? Você sabe comprar um fundo imobiliário, por exemplo? Se você não sabe comprar um fundo imobiliário que rende muito mais do que a poupança, eu vou lá para o meu escritório e de lá eu vou mostrar na tela, comprando, ensinando você o passo a passo, como que você vai fazer para você pegar o dinheiro que você ganha do Uber e também fazer as suas compras de fundo imobiliário. Então fica comigo, tudo isso você vai estar vendo depois da vinheta. Aqui eu sou Rogério Matos, desse canal maravilhoso que está tentando passar para vocês algumas dicas. Eu fiz um tour aí sobre os aplicativos Uber e 99. Agora eu vou fazer um tour diferente, tá? Eu vou mudar um pouquinho esse cenário desse canal, porque como que eu falei para vocês no começo, esse canal não é exclusivamente para fazer Uber e falar só de aplicativo Uber, ou só falar para vocês de trabalho, não é isso. Também aqui a gente vai estar falando sobre investimentos, sobre negócios, como montar algum tipo de negócio, como trabalhar na internet para ganhar alguma renda extra, igual o aplicativo. Para algumas pessoas é renda extra, para algumas outras pessoas ele é uma renda oficial da casa. Isso não é muito legal, tá? Deixar todos os seus rendimentos dentro de uma cesta só. Você tem que diversificar e variar um pouco. E aprender a fazer outras coisas, tá, galera? Porque a gente não sabe como que vai estar o mundo aí para frente. E não é legal a gente se limitar em aprender, quer dizer, né? Nem aprender, é fazer uma coisa só. Você tem que fazer várias outras coisas também. Se você faz aplicativo Uber, dentro do seu aplicativo, tenta vender alguma coisa para aumentar a sua renda. Se você faz aplicativo Uber, tenta fazer no final de semana uma outra coisa, né? Ou tira metade do dia para fazer e aprender a fazer uma outra coisa, estudar alguma coisa na internet, se afiliar a algum produto, enfim. Já estendi demais. Esse vídeo especificamente eu vou estar falando para vocês sobre investimentos, sobre os fundos imobiliários. Você sabe o que é um fundo imobiliário? Você faz algum tipo de investimento diferente? CDB, RDB, letra de crédito, LCA, LCI, você faz alguma coisa desse jeito? Ou você fica preso só no que o seu gerente do banco, ou quer dizer, você tem uma relação com o seu gerente do banco? Eu acredito que cada vez vai ficar mais difícil, porque agora, como está ficando tudo digital, a gente não tem mais aquela presença de ir até o banco, de conversar com o gerente. Mesmo se fosse também, chegar lá, o gerente não sabe te explicar para você qual o melhor investimento para você fazer. A não ser se você tem muita grana, tá? Se você tem muita grana, você vai ter um assessor lá que vai te auxiliar. Se você é uma pessoa igual eu, classe mais pobre, né, que a gente trabalha e rala pra caramba para fazer as coisas, não chega lá no banco, não tem tanta preferência assim. Você sabe disso. A nossa vida é um pouco mais difícil mesmo, né? A gente está lá no campo de batalha, a gente tem que lutar e aprender a fazer as coisas. Então esse canal, o que eu vou estar falando? Esse vídeo especificamente eu vou estar ensinando você sobre os fundos imobiliários, que é uma modalidade de investimento que dá para ganhar muita grana. Essa categoria que nós estamos conversando aqui sobre os fundos imobiliários, ele já entra naquela renda variável, onde tem algumas oscilações que você precisa mexer com a bolsa de valores. É isso que espanta um monte de gente, por falta de informação. As pessoas não sabem o que é fundos imobiliários, não sabem como que mexer com a bolsa de valores, se vale a pena comprar uma determinada ação. As pessoas não sabem disso e as pessoas têm medo disso, porque lá no passado foram falados que mexe em bolsa de valores, tem muita oscilação, perde muita grana, pessoas desinformadas falam que perdeu muita grana com bolsa de valores, enfim. Não é a realidade de todo mundo, tá, galera? Tá certo que tem um certo cuidado sim com bolsa de valores, mas é onde que tem muita grana, onde que os principais aí, os mais ricos, as pessoas mais prósperas da terra, tudo tá lá na bolsa de valores, aplicando seu dinheiro com ações, com fundos imobiliários, que é um dos títulos
bem bacana, com letra de crédito, enfim, vários. Vamos falar agora direto para o assunto? Vou explicar para vocês o que é os fundos imobiliários. Vou te explicar para você em 7 passos o que você deve estar fazendo e como que você deve estar fazendo para adquirir um fundo imobiliário, como que você vai entender um pouquinho mais, tá? Eu não vou falar muito, galera, porque é o seguinte, esse assunto é muito grande. Eu estava até pensando em não fazer um vídeo desse, porque ele vai ficar um vídeo muito extenso. Mas se você ficar comigo até o final, eu vou tentar abrir um pouco mais a sua mente e a gente vai bater um papo. Você já manda nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. Faz algum tempo que eu não posto nada no canal aqui, porque eu estava pensando nesse vídeo para falar para vocês sobre os fundos imobiliários, sair um pouquinho da Uber 99 e falar mais sobre quando você faz a captação desse recurso e o que você faz com esse recurso, se você só torra ele, se você gasta ele ou se você investe. Vamos direto para o assunto agora, já falei demais, né? Já passou aí até 5 minutos dessa conversa. Do que seria esses tal fundos imobiliários? Fundo imobiliário, assim como você e uma infinidade de pessoas, eles colocam uma parte do seu dinheiro, eles compram uma cota de um determinado fundo, que você manda seu dinheiro para lá e eles vão atrás de fazer negócio com o seu dinheiro. É o que os bancos fazem, tá? Eles fazem negócio com o seu dinheiro. E os fundos imobiliários fazem a mesma coisa. Eles vão lá e alugam, compram um prédio comercial, ou um galpão logístico, ou um prédio para alugar para hospitais, e com a negociação desses aluguéis, esse valor ele é repassado para você. Porque você comprou uma pequena cota. Você comprou uma cota, então praticamente você também é um sócio desse negócio. Por exemplo, um fundo imobiliário grande de galpão logístico, ele vai lá e compra um galpão gigantesco para alugar para Magazine Luiza, para Mercado Livre, para Shopping, enfim. E aí o aluguel desses galpões logísticos, ele passa para os fundos imobiliários, né, para o gestor do fundo, e ele faz umas contas lá e ele passa uma porcentagem para você desses fundos imobiliários. É um negócio totalmente seguro. Imagine se você, um empreendimento de R$1 milhão, por exemplo, um fundo imobiliário que capta de aluguel lá, faz a captação de aluguel de R$1 milhão. Você ganha uma fração disso. Então vamos lá, se você tiver lá investido, se nesse fundo ele faz uma captação e recebe lá mais ou menos R$1 milhão nesse fundo, e você, não é essa conta, tá galera? Não é assim, então, conta de padeiro não, tá? É uma conta, não desrespeitando os padeiros, tá? Mas não é uma conta muito redondinha assim não. Mas vamos lá, dar um exemplo. Tem lá, se esse fundo ele recebe R$1 milhão, ele te passa 1%, você vai ganhar R$10 mil, mais ou menos. Isso daí, entendeu? Aí vai passar para quem? Para todo mundo que tem as cotas, é dividido tudo certinho, tudo fracionado, é um negócio bem legal, bem certinho. E como que você faz para entender um pouco mais sobre os fundos imobiliários? Vamos lá, tem 3 modelos de fundos imobiliários aqui, tá? No mercado. Tem os fundos imobiliários que eles mexem com fundos de tijolos. O que seria isso, Rogério? Fundos de tijolos. Todos aqueles fundos que têm prédio próprio. Entendeu? Tem galpão próprio, que tem galpão para alugar para hospital, para galpão logístico, para shopping, para prédios comerciais, enfim, aqueles prédios da Faria Lima, por exemplo. Imagina você comprar, se você fosse comprar, né, um espaço lá na Faria Lima e construir um prédio e depois alugar. Imagine quanto de dinheiro você vai estar gastando. Eu estou falando da Faria Lima de São Paulo, que é um dos lugares mais caros aí. Não tem como comprar mais, galera. Uma que não tem mais nem espaço para comprar mais. E aí você vai ficar de fora desses negócios. Você quer comprar alguma coisa, você tem um dinheiro aí para comprar alguma coisa, para fazer aluguéis, mas você não tem mais espaço. Se você mora numa Vamos lá também, vamos deixar um pouquinho mais claro. Se você mora um pouquinho mais afastado, você, puta, eu tô com um dinheiro aqui, tô com lá, sei lá, uns 300 mil reais aqui guardado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar um lote, vou construir uma casa e vou alugar. Tá tudo certo, você pode fazer isso aí, mas o tempo que você vai estar demorando para começar a receber desse aluguel? Você já parou para pensar? Porque para construir uma casa da noite para o dia, demora. Só se você for o pica das galáxias aqui e ter muita grana, daí é diferente. Se você for pobre igual a gente, igual eu, aí é mais difícil mesmo, né?
Então o que você tem que fazer? Ao invés de você pegar toda essa grana, você compra em títulos de fundos imobiliários e você já começa a receber nesse aluguel no próximo mês, já começa a pingar para você esse dinheiro do aluguel. Entendeu a sacada? Muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais limpo também esse dinheiro entra para você. Um detalhe dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários ele é isentos de imposto de renda. Olha que maravilha. Se você for, por exemplo, receber os dividendos, já vou falar para você o que significa isso, tá? Quando você vai recebendo os dividendos dos fundos imobiliários, você é livre de imposto de renda, não paga nada sobre ele, cai limpinho para você, entendeu? Diferente se você tiver uma casa alugada. Se você tem uma casa alugada, você tem que declarar para a Receita isso e depois você já sabe o que acontece. Tem que pagar taxa, tem que pagar imposto, tem que pagar N coisas. Entendeu? Agora os fundos imobiliários, mais uma vantagem dos fundos imobiliários, você não tem custo com imposto de renda, ele cai livre para você sobre os dividendos. Segura aí que eu já vou te falar o que seriam os dividendos. Então eu falei para vocês sobre os fundos imobiliários de tijolos, que seria dos prédios do galpão logístico. Agora tem uma segunda modalidade que são os fundos imobiliários de papel. Não vou estar falando para você aqui, galera, qual que é o melhor tipo de investimento, se é de papel, se é de tijolo. Você vai tomar suas decisões, tá? A minha função aqui não é falar para você qual que é o melhor fundo, qual que é o melhor para aplicar uma, porque eu não sou especialista nisso. Eu também não posso fazer indicação, eu não sou credenciado da CVM, então eu não posso fazer esse tipo de indicação, tá? Eu só vou explicar para vocês mais ou menos o que funciona. Já expliquei para vocês como que funciona fundos imobiliários de tijolos, agora tem os fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de papel. Eles fazem uma cesta de vários fundos que eles administram, que várias maneiras de administrar esse dinheiro. Eles, por exemplo, eles pegam lá, investem na Bolsa de Valores, compra determinado tipo de ação, compra outros fundos imobiliários de tijolos, compra outros fundos que gerencia só hospitais, compra outros que gerencia galpão logístico, compra títulos do governo, enfim, eles fazem um monte de coisas e você também pode ser sócio dessas operações, que são os fundos imobiliários de papel. Você vai lá e compra também deles, tá? Você compra tudo no mesmo lugar. Tudo bem facinho, tá? E tem um outro determinado fundo imobiliário que é um fundo híbrido, que ele é tanto de tijolo como de papel. Ele tem tudo dentro da sua cesta. Como que se fosse uma cesta mesmo, né? Por exemplo, tem uma cesta de fundos de tijolos, aí tem umas cestas que todo mundo toma conta, que os fundos tomam conta, que é só sobre os papéis, e tem um cestão que gerencia todos esses daqui. Entendeu? E daí você também pode comprar cotas desses fundos imobiliários também, que gerencia todas esses outros fundos também, tá? Não sei qual que é o melhor, tá? Você decide aí, eu vou te passar alguns caminhos, você vai tomando as suas decisões, ou a gente vai tomando uma decisão junto aqui, porque eu também compro alguns fundos imobiliários. A vantagem de comprar os fundos imobiliários, de você investir nos fundos imobiliários, é que você pode começar bem pequenininho. Você pode comprar lá uma cota de algum determinado fundo é R$10. Você já imaginou você ser sócio de um galpão logístico com apenas R$10? Então vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo você, ao invés de você ter que comprar uma casa que tem muito custo com isso, você simplesmente compra as cotas de fundos imobiliários. Deixa eu contar uma história aqui rapidinho, tá? Onde que eu trabalho lá, a gente tem uma amiga que ela tinha uma casa no interior de Campo Grande. Eu sou de São Paulo, mas essa pessoa também era daqui de São Paulo e ela tinha um investimento de uma casa alugada lá no interior de Campo Grande. A casa dela estava avaliada mais ou menos, tá? Na época, para vocês terem uma noção, um valor mais ou menos de R$600 mil. A casa dela estava sendo avaliada. E ela alugava essa casa, se eu não me engano, em média de uns R$1.500 lá, tá? Na época isso. Só que acontecia, passava de tempos em tempos, a pessoa que alugava a casa ia embora. De uma outra pessoa para alugar a casa. Quando ia ver a casa estava toda detonada. Porque quando você aluga a casa para alguém, a pessoa ela não toma conta do jeito que o dono toma. Né? Não tem todos aqueles cuidados, né? Aquele zelo com a casa. Porque não é dela, ela está alugada. E se der qualquer problema, ela vai ligar para o dono da casa.
deu problema na encanação, ele não vai lá arrumar. Se ele arrumar, ele vai descontar no aluguel. Faz parte do negócio, é assim mesmo que funciona. Se você pensa em ter casa de aluguel, tá tudo certo, você aluga lá. Só que se tem essas dores de cabeça, por exemplo, lá deu um problema de infiltração, a pessoa vai ter que mandar arrumar e vai ter que descontar do aluguel. Então você vai ter esses custos, esses ônus que acontecem aí na sua casa de aluguel. E toda vez que uma pessoa sai, quando vai entrar, você vai precisar ter uma reforma nessa casa. Então imagine as despesas que você vai estar tendo com essa casa. Entendeu? Gasta muito dinheiro para mantê-la lá. E mesmo se tiver alguém morando lá, você vai também gastar dinheiro. Com os fundos imobiliários não tem nada disso. Você comprou a cota, ele cai lá os dividendos para você. Tudo livre. Você não tem reclamação, não tem ninguém te pentelhando lá a sua vida, se vai quebrar alguma coisa. O problema é do fundo, não é problema seu. Você só vai estar recebendo a sua parte porque você é sócio. Entendeu? É diferente se a casa é sua, você precisa fazer as coisas. E vamos falar então da minha amiga lá. O que aconteceu? E ela com todos esses problemas de ter que ir lá em Campo Grande, ela mora em São Paulo, imagine ir lá para lá uma vez por ano, dar um puta gasto de ir para lá, mandar arrumar casa, arrumar outra pessoa. Mesmo se você coloca na imobiliária para eles gerenciar, não é tão fácil assim, você sabe disso. Quem tem casa de aluguel, né? Eles mordem muito dinheiro lá também. Enfim, o que ela decidiu? Falou, a gente explicou para ela algumas coisas sobre os fundos imobiliários. Ela falou, vou vender a casa. Ela passou pro esposo dela, e o esposo dela falou, vamos vender então e vamos entrar nesse negócio de fundos imobiliários. Conclusão aqui, ela vendeu a casa com um preço menor de mercado, já perdeu um dinheiro porque ela queria vender rápido a casa, para não ficar tendo essa dor de cabeça, essa trabalheira toda, vendeu com um preço menor a casa. E depois ela investiu esse valor nos fundos imobiliários. Para você ter uma noção, galera, ela pegou esse dinheiro, eu não sei quanto foi o valor, foi uns 400 mil, não sei, tá? Não estou aqui para falar os números não. Mas eu sei que ela começou a receber de dividendo mais de 3 mil reais. Com o mesmo valor da casa. Você imagine que ela estava recebendo 1.500 reais. Ela vendeu a casa, investiu nos fundos imobiliários e estava recebendo dos dividendos um valor de 3 mil reais. Parece muita coisa, muito dinheiro, mas é mais do que o aluguel da casa, sem ter nenhuma dor de cabeça, sem ter nenhuma preocupação, encheção de saco. Então vale muito mais a pena você ter ao invés de você ter uma casa física, você ter o seu dinheiro investido em fundo imobiliário. Um outro detalhe também que é bem legal, para você abrir um pouco a sua mente. Imagine você tem a sua casa lá de aluguel, mas você precisa para amanhã ir arrumar uns 80 mil, sei lá, 70 mil reais aí, não sei o que aconteceu, precisou fazer uma cirurgia de repente, ou precisou usar esse dinheiro de repente. Se você ter a sua casa lá, você não consegue esse dinheiro tão rápido assim. Diferente dos fundos imobiliários, você pode vender um determinado número de cotas que você tem para levantar essa grana. Por exemplo, se eu estou precisando de 30 mil aí urgente para amanhã, o que eu faço? Eu pego lá a quantidade de cotas que eu tenho, faço a soma delas, verifico qual que é o valor que tem delas e eu vendo só uma parte. Não dá para me vender só o banheiro da minha casa e continuar com a minha casa. Não consigo vender só a sala da minha casa e continuar com a minha casa. Não dá para fazer isso. Ou você vende tudo ou você não vende nada. Entendeu? Agora nos fundos imobiliários não. Deu uma dor de barriga, precisou do dinheiro, você vende só uma pequena fração. Entendeu? Não vai perder todo aquele seu investimento. Entendeu? E você vai ter esse dinheiro, uma liquidez muito mais rápida. Você vende hoje, daqui 3 dias já está na sua conta o dinheiro, que é 1 mais 3, tá? Isso aí é regras da Bolsa de Valores, não tem como mudar, mas você vende na hora esse fundo imobiliário. Você vendeu o preço de mercado, ele já vende instantaneamente, porque todo mundo ali negociando, né? Parece que não tem pouca gente, mas tem muita gente ali, negociando, comprando e vendendo, porque eles ganham com a valorização também. Enfim, esse é assunto para outra aula. Outra aula não, para outro bate-papo, entendeu? Então já entra na sua mente isso também. Você tem a maleabilidade de você ter uma renda de urgência sem você queimar todo o seu patrimônio, sem você ter que vender toda a sua casa. Você já entendeu as vantagens desse fundo, desse investimento também? Qual é mais uma vantagem? É bem legal também, né? Então, vamos lá explicar um pouquinho mais para você. Tem muita coisa para falar aqui ainda, tá? Agora vamos lá. Como que você vai fazer para você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários?
Lembrando sempre que esse é um investimento a longo prazo, tá, galera? É um investimento para você, para sua aposentadoria, para lá na frente você ter essa renda passiva entrando para você sem ter que você precisar trabalhar para isso. Isso é uma das nossas metas de vida. Ter essa aposentadoria aí sem você depender e precisar do governo. Olha só que maravilha. Você está fazendo a sua aposentadoria. E os fundos imobiliários é um passo para isso, tá? Então como que você faz para ganhar? Como que você vai estar ganhando dinheiro com os fundos imobiliários? Você vai estar ganhando com os fundos imobiliários através dos dividendos. O que seriam os dividendos? Vamos lá. Dividendo seria mais ou menos como que dividir as cotas. Entendeu? Daí deram o nome de dividendos, de divisão, entendeu? Você comprou lá um determinado fundo e aí chega no final do mês eles vão dividir essas cotas com os cotistas. Ele vai passar para você o valor da arrecadação de todos os fundos. Aí cada um vai estar ganhando uma porcentagem igual, tá? Isso é igual para todo mundo. Você pode ter aí 1 bilhão investido lá ou apenas R$10. O seu valor é igual àquela pessoa em cima. Vai diferenciar a quantidade de cotas. Por exemplo, se você tem uma cota, você vai estar ganhando uma fração referente a essa cota que você tem lá, que seria uma parte desse fundo. Se você tem 10 partes, você vai estar ganhando 10 vezes. Se você tem 1000, você vai estar ganhando 1000 vezes. Entendeu a lógica? Então você ganha com os fundos imobiliários com os dividendos, que seria a divisão dos aluguéis ou dos fundos de papéis ou dos fundos híbridos. Então você ganha essa divisão. Entendeu? Então você vai estar ganhando com os dividendos e você vai estar ganhando também com a valorização. Mas um detalhe, presta atenção. Como que faz parte de uma renda variável, essa negociação ela varia, tá? Às vezes o fundo está com preço lá em cima, às vezes ele cai lá embaixo. O que acontece que cai? Quando a taxa de juros do mercado, quando o governo fica nessa bagunça e começa a levantar as taxas de juros, os fundos automaticamente caem. Por que acontece isso? Porque os grandes empresários, os grandes investidores, eles tiram o dinheiro do fundo e colocam numa renda fixa, onde vai ter uma rentabilidade maior. Por isso que os fundos caem. Entendeu? Os caras falam assim, a taxa de juros vai estar lá, a Selic vai estar lá, não sei quanto, lá, bem mais alto. Estou falando aqui um português bem clarão aqui, tá, galera? Para vocês entenderem. Então, subiu demais, que nem agora tá muito caro as coisas, o juros está muito alto. O pessoal está tirando o dinheiro do fundo, dos fundos imobiliários e colocando na renda fixa, porque ela vai estar rendendo um pouco mais, entendeu? Aonde que abre uma oportunidade para quem quer viver de fundos imobiliários. Quando as pessoas saem muito, o fundo cai de valor. Por exemplo, um determinado fundo ele está R$100, daqui a uns 3, 4 dias ele pode estar valendo 90, ele pode estar valendo 70. E isso vai diminuir no seu patrimônio, mas você tem que usar de estratégia. Toda vez que o fundo cair, você compra mais. Entendeu a jogada? Puta, Rogério, mas eu vou estar perdendo dinheiro com isso. Pensa que você vai estar fazendo um investimento a longo prazo. Então, quanto mais cotas você tiver desse fundo, mais dinheiro ele vai estar te pagando. Você está entendendo? Então, por exemplo, se você comprou um fundo a R$100 e hoje ele está valendo a R$50, eu compro um monte dele. Entendeu? Vai comprando muito mais dele. Você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais condições de comprar porque ele está mais barato. Lembrando que quando os juros cair, o fundo imobiliário vai subir. Aí você vai estar, por exemplo, se você tivesse 1000 cotas lá, quando o fundo subir, você vai ter essas cotas, vamos imaginar que está valendo R$1000 e o fundo subiu a cota, antigamente estava R$100 cada cota, ela foi para 120, você já vai ter a valorização disso. Vai ter mais ou menos aí uns R$1.200. Estou dando um português claro aqui para você, entendeu? Então, o segredo é não vender o fundo. Você mantém o seu fundo. Galera, mas tem que ter algumas análises aqui, tá? Se começar a cair demais, se está achando que está perdendo dinheiro, vende.
Faz isso daí, sai fora dessa operação. Se você achar que o fundo você vai tomar prejuízo, vende logo, sai fora da operação, se ficar com medo. Mas se você for uma pessoa mais tranquila, você está pensando no investimento a longo prazo, você vai recomprando, que daí o seu médio, o seu valor de investimento, o seu médio, ele cai também, ele fica tudo 0 a 0, entendeu? Essa é a jogada, essa é a estratégia para você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, com a valorização e com os dividendos, que seriam os dividend yield. Entendeu? Então vamos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens dos fundos imobiliários. As vantagens, como que eu expliquei mais para trás, você tem um dinheiro que você pode negociar uma parte desse recurso. Se você estiver precisando de um dinheiro rápido, você vende só uma parte e é instantâneo, tá? Você anuncia lá no home broker, você já manda lá a sua ordem de venda, automaticamente, se você colocar o valor de mercado, automaticamente ele já vende. Tem algumas estratégias, por exemplo, se o valor do seu fundo imobiliário está custando lá R$100, mas eu não quero vender a R$100, eu quero vender quando ele bater a R$110. Aí eu deixo uma ordem lá, apregoada, que se chama uma ordem na pedra, não é para ficar falando sobre isso agora, mas deixa lá anunciado. Quando o fundo ele se valorizar e bater os R$110, ele vende automaticamente. Galera, é automático, é muito rápido isso daí. Então você ganha com essa negociação e você também ganha dinheiro com os dividendos. Quanto mais fundo você tiver, mais dinheiro, dividendo, mais divisões vai estar entrando para você. Uma outra vantagem, eu já falei atrás desse vídeo, que você ganha dinheiro dos dividendos e não paga imposto de renda. Mais uma vantagem. E não tem a encheção de saco de inquilino, né? Problemas com inquilino, não tem nada disso, entendeu? Deu um problema com o fundo se responsabiliza e você só recebe os dividendos. Vou falar para você sobre as desvantagens sobre os fundos imobiliários. Nem tudo é flor, nem tudo é só ganhar dinheiro, e tudo, não é isso também. Tem as desvantagens, tá? Uma desvantagem que eu já expliquei para você no vídeo aí, seria referente à desvalorização. Às vezes você compra o fundo imobiliário, ele está custando mais ou menos, vamos dar um número redondo, R$100. Às vezes ele cai um pouco, né? Cai para 90, vai depender daquilo que eu expliquei para vocês da taxa de juros. Se o juro subiu, o fundo cai, porque o pessoal tira lá o dinheiro, como que eu expliquei para vocês. Mas isso é uma desvantagem, mas também é uma oportunidade, você entende? Porque ele vai ficar mais barato, você compra ele mais barato. Também é uma desvantagem, porque ele vai cair o preço. Daí você vai ter lá na sua carteira desvalorizando, você vai ficar desesperado. Mas se você escolher um bom fundo, um fundo que tem há muito tempo no mercado e que muita gente investe nele, que tem bastante cotista dentro desse fundo, é só você analisar ele. Você pode ficar tranquilo que depois ele vai de novo subir e o seu investimento vai estar lá, vai ter valorizado também. Aí é onde que tem aquela estratégia de você comprar mais fundos na hora que ele caiu de valor. Porque uma que o seu médio, né, o médio do seu investimento, ele vai ficar sempre no mesmo patamar. Então você não vai ter aquela sensação de, puta, tô perdendo dinheiro, né? O seu investimento ele vai estar sempre mais ou menos ali. Mesmo se você está pagando mais barato, você recompra. Porque na hora que você recomprar, você vai entrar mais para você as cotas, os dividendos. Entendeu? Se você tem 100 cotas, caiu o preço, você tem 150 cotas, você vai estar recebendo os dividendos, que o dividendo ele não oscila muito, tá? Ele vai estar recebendo referente à quantidade de cotas que você tem. Então essa seria uma desvantagem. Uma outra desvantagem seria sobre a vacância. O que seria isso, Rogério? Agora acabou de lascar tudo. Vacância. Vacância do seu investimento, o que seria? Do seu investimento não, do seu fundo imobiliário. Por exemplo, se você compra um determinado fundo que ele tem um prédio alugado só. Entendeu? E aí esse prédio não tem ninguém alocado lá. Ele está vago. Então você já entendeu o trocadilho? Vacância porque o prédio está vago. Então ele vai estar vago, não vai ter ninguém pagando para o fundo. E isso pode acontecer que você não vai estar recebendo esse dividendo. Só depois quando o fundo negociar um novo aluguel com uma outra empresa, daí volta tudo de novo. Mas é interessante você, na hora que você for comprar o seu fundo, compra aqueles fundos que tem bastante prédio, que
tem galpões logísticos que dá para você saber para quem eles estão alugando, aqueles fundos que tem prédios, por exemplo, prédio não, shoppings alugados, tem várias lojas lá, um exemplo, o West Plaza aqui em São Paulo, que tem várias lojas alugadas lá. É muito difícil ficar vago aquele lugar, é muito difícil uma loja não ficar alugada ali. Então você tem que analisar isso, tomar muito cuidado. Se for um prédio, se for um fundo imobiliário que só tem um prédio alugado para o governo, por exemplo, isso é um pouco perigoso, porque, por exemplo, se muda o governo, ele quer mudar lá o prédio. Aí esse fundo ficou na mão. Então isso você também tem que tomar cuidado. É uma das desvantagens, mas você pode ficar atento com essas informações. Então vamos ficar por aqui, já falei demais. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu um pouco a sua mente, eu sei que eu falei muita coisa aqui, eu explanei demais aqui, abri muito o leque, não fui específico em cada tema, porque senão ia ficar muito grande, mas eu vou fazer assim, eu vou combinar contigo. Os próximos vídeos que eu vou estar fazendo, eu vou estar explicando uns vídeos menores, né, mais detalhado sobre cada fundo, sobre como comprar, como que eu devo escolher um fundo, qual plataforma que eu compro esses fundos imobiliários, enfim, um monte de outras coisas. Mas só se você tiver interesse também. Se você gostou desse conteúdo, fala, Rogério, fala mais aí, porque eu não quero ficar só no aplicativo Uber, não, eu quero fazer outras coisas também, quero ganhar um dinheiro por fora, quero pegar meu dinheiro lá, investir em fundos imobiliários também. E aí eu vou continuar fazendo esse conteúdo, porque eu sei que está agregando para outras pessoas também, tá bom? Eu fico por aqui, meu nome é Rogério Matos, é um prazer, curte esse vídeo aí, dá o like, envia lá para o seu colega que está fazendo o aplicativo, para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre os investimentos, sobre os fundos imobiliários, que será um prazer enorme ter você aqui nesse canal. Eu fico por aqui, chega de falar, deixa seu like e nos veremos num próximo vídeo. Tchau, tchau!